Apocalipse, capítulo 6, no versículo 7, quando é aberto o quarto selo e solta-se o quarto cavaleiro do Apocalipse. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Então, nós já falamos que o personagem é o mesmo, é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Todo lugar aonde há roubo, morte e destruição, pode procurar que você vai achar lá as digitais de Satanás. Então é ele que vem só trocando de cavalo. Ele começou num cavalo branco, com um arco sem flecha, desarmado, fingido, pregando a paz, para roubar o coração das pessoas, com um discurso bonito, engabelou todo mundo. Depois ele pegou uma espada, subiu num cavalo vermelho e declarou guerra. Fez guerra, trouxe guerra sobre a terra, com uma grande espada na mão. O cavalo representa a força, o poder, e a espada representa as armas, os arsenais nucleares. Aqui ele vai ter domínio para usar como quiser. E aí, depois de causar a guerra, ele pega uma balança e sobe num cavalo preto. E agora vem a fome, tudo regrado, escassez, a escassez, ele que controla tudo. Você quer controlar as pessoas, é só controlar a comida. Então vai ser um tempo de fome, de escassez, como nunca se viu antes na face da terra. E por último, ele sobe no cavalo amarelo e se revela. Você vê que é a única vez que aparece o nome dele. Das outras vezes só diz que ele estava de branco, depois com uma espada na mão, uma balança. Agora chegou o ápice da sua maldade e ele se revela quem ele era. A morte, o diabo, Satanás, o enganador de todo mundo. E aí, meu amigo e minha amiga, ele vem para fazer o que lhe é peculiar. Já não tem mais a igreja na terra para detê-lo, para poldá-lo. Já não tem mais o Espírito Santo. Já não tem mais aqui a autoridade do nome de Jesus para repreendê-lo e os seus demônios. E agora ele vai fazer o que ele mais deseja fazer: matar aos montões. Aos montões. 1/4 da população da terra ele vai matar, que hoje equivale a 2 bilhões de pessoas. Existem hoje 8 bilhões de pessoas no planeta. Ele vai matar 25%, 1/4. Então, de uma pancada, 2 bilhões de pessoas mortas. Você não tem noção do que isso significa. Não tem terra para cobrir tanta gente no mundo. Não tem como. Os corpos vão ficar apodrecendo. Não tem fogo para queimar todo mundo. Basta você lembrar da pandemia. A pandemia matou pouco mais de 7 milhões de pessoas no mundo todo. E você viu o desespero que foi nos hospitais, nos necrotérios, que não tinha lugar para colocar os corpos e tinham que botar freezers, caminhões refrigeradores do lado de fora dos hospitais para manter os corpos, até achar um lugar para enterrar, porque também não tinha lugar nos cemitérios. As escavadeiras, você deve lembrar das cenas das escavadeiras abrindo covas coletivas e várias covas sendo abertas, porque não dava conta de enterrar, e só 0,1% da população morreu de Covid. Pouco mais de 7 milhões de pessoas. Não estou amenizando as mortes, vocês estão compreendendo, né? Não estou amenizando, eu só estou fazendo
um comparativo. Se já foi um horror o que uma pandemia fez, você imagine essa época. Bilhões de pessoas vão morrer. 2 bilhões vão morrer. A cor dele, amarelo, é a cor da morte. É aquele amarelo pálido, esverdeado dos cadáveres, quando já estão no estado avançado de decomposição, que já fica verde, pálido. É a cor da morte. Não quer dizer necessariamente que vai aparecer esses animais com alguém montado em cima, não. Isso é uma figura dos tempos difíceis que esse mundo vai viver, entregue ao domínio de Satanás. É uma figura. Apocalipse trabalha com linguagem figurativa. São tempos que vão vir, tempos difíceis. Então, se você já está achando os dias que nós estamos vivendo difíceis, nós estamos nos princípios das dores. Tudo que nós estamos vivendo hoje é o princípio das dores. A pandemia da Covid, as guerras que estão se levantando aí agora. Está lá a Europa, a iminência da guerra com a Rússia. Está agora o Oriente Médio no alvoroço por causa da guerra em Israel. O número de mortes só aumenta todo dia. As atrocidades da guerra, as atrocidades que estão se descobrindo, que aconteceram agora lá em Israel, que a gente ouve falar aí no noticiário, crianças decapitadas, idosos assassinados a sangue frio, o horror da guerra, o horror da morte.